eu sou a Márcia Rodrigues, sou CEO do Condomiting. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre outro projeto que é a Condocasa. E para falar sobre esse projeto inovador, que já está sendo falado em todo o país, a Condocasa, estamos aqui com a Miriam Rodrigues. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? Então quer dizer que hoje vamos começar, hein? Temos aí uma âncora nesse programa. Isso mesmo, e eu gostaria, primeiramente, né, de te perguntar de onde surgiu essa ideia da Condocasa, porque hoje o Brasil todo já conhece, né, a Condocasa, mas muitas pessoas ficam perguntando o que é a Condocasa, né? Muitas pessoas têm dúvida ainda desse projeto, né? A gente diz até que por uma questão estratégica, por um certo momento, era interessante as pessoas... O que é Quando Casa, né? Porque ela realmente foi um projeto disruptivo, ela não surgiu de algo que a gente, vamos imitar alguém, né? Foi uma questão da demanda mesmo, de situações que aconteciam no mercado. Os projetos da Condomiting foram crescendo, a nossa visão da cidade como um todo, né? A gente fala que vai além de casas, né, e condomínios. É a cidade, é o cidadão inteligente, e a casa veio aí para conectar síndicos, arquitetos, fornecedores, engenheiros, todo mundo num lugar só. Então esse foi o maior desafio que a gente teve e necessidade também, né, Márcia? E esse projeto, que hoje está num local privilegiado em Balneário Camboriú, no centro de Balneário, perto da praia, vocês conseguiram assim um local ideal, mas não foi fácil porque exigiu muita obra, correr atrás da verba, né, para idealizar esse projeto. Esse foi um dos maiores desafios, né? Essa é a vida do empreendedor, né? O empreendedor, assim, às vezes ele tem essa visão, mas em muitas situações acaba não tendo sabendo desses riscos, né? Porque principalmente quando a gente fala de um projeto inovador, que não tem de quem copiar. Então tem alguns riscos que a gente está correndo ali, mas a questão de ter a própria Condomiting por trás, por ter ali 9, na época eu acho que estava em 7º ano, né? 7 anos da Condomiting, a gente falar com alguns patrocinadores nossos que já eram patrocinadores da agência, a nossa ideia é essa, né? Aí não cabe mais tanta amostra, não cabe mais, não conseguimos na nossa sala própria receber essas pessoas, então a gente precisava realmente de um lugar maior. E aí a gente falou com a nossa financeira, né? Até eu brinco que a Ingrid é a nossa guardiã da Condocasa, porque nessa situação ela viu a casa, olha, eu acho que eu achei a casa ideal para vocês. A gente não podia perder a localização da casa, a gente está falando de Balneário Camboriú, numa região mais próxima da Barra Sul, então a gente, para ter uma ideia, tem 2 torres de 55 andares sendo construídas aqui na frente, né? Outra de 50 andares que está sendo construída aqui atrás. Enfim, Balneário Camboriú, para quem conhece, sabe que o tempo todo é um canteiro de obras. E a gente encarou essa obra e tiveram muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo. Muitas vezes deu vontade de desistir, mas já não tinha mais como. Então, assim, tem situações que a gente fala assim, pega e faz, né? Porque a gente é muito executora, né? Mas a gente também tem que agradecer as pessoas que estiveram com a gente, tanto as empresas, né? Hoje são mais de 100 soluções. A gente diz aí que a última vez que a gente calculou, eram mais de 3 milhões de reais investidos em compartilhamento dessas empresas que podem, inclusive devem, estar trazendo pessoas clientes, usando da própria Condocasa, né? No momento a gente foi até um pouco assim, não, deixa que a gente faz, mas é um projeto muito grande. Então a gente precisa realmente que essas empresas elas estejam engajadas com a gente. Então teve uma mudança cultural que foi inclusive nossa no meio de todo esse processo, né? E até hoje a gente tem situações assim. Agora a gente tem equipe mais alinhada, a gente tem são mais de 60 empresas, então fazer a gestão de tudo isso foi um grande desafio também. A gente vê assim que está acontecendo em Balneário também, de pessoas montarem alguns locais que têm tecnologia, oferecendo essas coisas que falam que é inteligente, casa inteligente, automação. A gente está vendo o que está acontecendo nesse Balneário Camboriú, mas a gente sabe que a Condocasa vai muito além do que uma amostra dessas tecnologias, né? Você pode explicar para nós o que é esse além da Condocasa? A gente diz, quanto mais tecnologia, melhor, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, não tem como falar de sustentabilidade sem falar da tecnologia.
Então, assim, aproveito, então, a gente vai lembrando de nomes que foram muito importantes para a gente nesse processo e ainda são. O Saito, agradecer também o Saito, né, que esteve aqui desde o começo e tinha uma visão muito além do que a minha em relação à tecnologia. Eu tinha essa questão do sonho, né, e visualizava que a gente não pode precisamos sim falar de edifícios novos, mas a gente também precisa falar dos edifícios que são antigos e que tem que correr atrás ali, tanto na tecnologia para trazer, vou dizer assim, para trazer valorização imobiliária. Mas quando a gente fala da Condocasa em relação à tecnologia que vai além, é a questão de que vai além do conforto. Né? O conforto é a gente pedir, não vou falar o nome agora da nossa IA, que senão vai desligar a casa inteira, né? Mas a gente pede para abrir e fechar a persiana, a gente usa muito da automação também, a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, da questão da segurança, né? Hoje a gente tem a Folk, que faz a portaria remota nossa, então essa questão de abrir, fechar portões e tudo mais, mas o que acontece? A Condocasa trouxe essa visão de trazer a gestão para a edificação, para os gestores, no caso, né? Então, assim, controle de água, de luz, de gás, de energia, controle dos elevadores, quantas vezes a porta do elevador abriu, fechou, a questão da segurança, mas todo mundo fala muito disso separadamente. Então, eu quero só energia solar, não, só a estação do veículo elétrico, não, só o mini mercado, que a gente já fala de tendências, né? Os co-livings, né? A lavanderia compartilhada, o mini mercado e tudo. Mas e aí, fazer gestão de tudo isso? Então é exatamente por isso que a Condocasa veio também nessa questão de smart building, né? Nesse foco. Que é assim, a gente vê o dia a dia do síndico, né? A gente sabe que não é fácil. Então, assim, por que não colocar tudo na palma da mão? Então, aí, dando um spoiler aí do nosso projeto, né? De primeira mão, né? Já que a gente vai trazer inovação, que é o nosso DNA, a gente sempre está buscando soluções que ajudem o gestor. Então, é o gestor dos condomínios, a gente tem muito isso, né? Por causa da Condomiting, a gente tem um carinho muito especial pelos síndicos, pelas administradoras. E agora, a Condocasa traz uma visão para as construtoras também, arquitetos, engenheiros. Então, resumindo um pouco do além, seria essa visão. E além dos arquitetos, dos síndicos, além desse público, quais são as outras pessoas que podem ter acesso à Condocasa, aos projetos da Condocasa? Porque a gente vê muitos arquitetos circulando aqui, já vieram donos de hotéis, donos de construtoras, os síndicos, gestores, tem os zeladores também. Então, em que momento que entra essas pessoas, esses públicos? Quando a gente diz que o projeto é quase uma cidade, né? Então, assim, a gente sempre tratou de assuntos sociais, a gente sempre esteve envolvido com reciclagem de lixo, as palestras, violência financeira contra o idoso, violência contra a mulher, animais em condomínios. Então, esse já é uma situação que a Condomínio já faz há muito tempo, né? E a gente sente que um desafio da cidade hoje, atual, a gente tem falado muito sobre isso, até a Asbal, que está aqui dentro da Condocasa, fomentando esse tipo de situação, é a mão de obra, né? Uma mão de obra hoje em dia está difícil. A gente fala de Balneário, mas provavelmente no Brasil inteiro, a qualificação, as pessoas às vezes têm essa dificuldade hoje de passar do pai para o filho, essa mão de obra, pedreiro, carpinteiro. Então a gente sente que hoje é um desafio da cidade, até porque é uma cidade cara de se morar, difícil morar aqui porque o aluguel é tudo muito caro. Então a gente enxerga que os treinamentos, né, são muito importantes. E quando a gente fala em treinamento, a gente já fala de engajar todo mundo, né? Então a gente fala de trazer o zelador, que é um papel muito importante, o porteiro. A gente vai ter treinamentos nesse sentido, palestra também com as fábricas. Aconteceu, por exemplo, assim, alguns exemplos bem legais, assim, de a gente tem muito isso, né, de unir as pessoas, assim, olhar de uma forma holística, né, e ter noção de, isso aqui dá certo e tal. Então, fábricas dentro da Condocasa se encontrarem, nem se conhecerem, e evoluir um produto que às vezes, era isso que eu precisava, e que dentro da Condocasa conseguiu uma tinta especial, ou mesmo somar eu conheço tais arquitetos, a outra conhece outras. Então, por isso que a gente fala, tem que estar aqui, tem que viver a Condocasa, né? Uns brincam que assim, é o Big Brother da Condocasa, porque também tem coisas que acontecem assim que realmente tem hora que parece um Big Brother, né? Eu vi que tem síndicos que a Condocasa até está livrando ali através dos grupos do WhatsApp também, alguns síndicos de se meterem numa fria, né, Miriam? Até a questão de contratação de mão de obra
até a parte de zeladoria, a parte de obras, a contratação de funcionários para várias áreas, né? A pessoa que vai, desde a pessoa que vai limpar a piscina, se vai usar os produtos corretos, e também, mas você também tem algumas pessoas que te ajudam muito nesse dia a dia, né? Eu vi que esses dias você foi no Faros, e o que aconteceu lá? O que rolou lá no Faros? A gente tem alguns gestores que trazem para a gente realmente essas dores, né, que nem eu comentei. Vou agradecer mais uma pessoa aqui, que é o Ricardo, né, ele é gestor do Faros, ele é gestor de alguns edifícios da construtora Sequinel, que hoje é referência também em construção aqui, os edifícios são belíssimos, e a gente sabe, sempre a gente quer saber, se já é bom, de que forma que a gente pode melhorar ainda mais, né? Então, assim, a gente ter essa abertura do síndico ou o gestor falar, olha, tem projetos que vocês querem lançar, que eu estou junto para validar, né? A gente tem muito isso, a gente está falando de inovação, a gente tem projetos que a gente testa, ok, deu certo, vamos continuar. Então, assim, essa abertura para a gente é muito, muito gratificante, é o que faz a gente conseguir trazer, às vezes, grandes fábricas. Então, a gente fez um espaço bem bacana na feira também, dá pra gente falar sobre a Construir aí também, que foi um espaço bem bacana. E lá o Ricardo teve a oportunidade de conhecer algumas tecnologias. Então, a gente vai estar implantando, né? Mas eu vou convidar as pessoas para estarem acompanhando com a gente as entrevistas, os podcasts, os projetos, porque daí quem acompanha vai saber de primeira mão, mas eu ainda não vou contar tudo, não. Outra novidade que vocês estão falando aqui na Condocasa também é o tal do retrofit. Então, a gente que é leigo nesse assunto não sabe, mas vamos falar o que é o retrofit. Isso é um assunto muito bacana também desses edifícios novos, que o retrofit nada mais é do que uma modernização, né? É uma reforma com uma modernização. E aí, a gente está falando de edifícios antigos que tem lá, às vezes, não tem nem como passar lá a fiação, a gente vê cada coisa, né? Agora a gente está sabendo, assim, quantos síndicos estão realmente evoluíram, estão buscando conhecimento, estão realmente engajados. Mas quando a gente começou, há 8 anos atrás, a gente via muito mais casos, né, de situações assim, nossa, mandava uma foto de um quadro de distribuição, era assim, aquela bagunça toda, né? Hoje a gente viu que realmente já foi evoluindo nisso. Mas ainda tem, provavelmente ainda tem edifícios muito antigos que não tem, às vezes, até como passar toda essa tecnologia. E quando a gente fala de retrofit, tem algumas tecnologias que têm entrado no mercado que a gente olha com um carinho especial. Por quê? A gente já sabe que vai ser uma tecnologia na arquitetura que vai ajudar, por exemplo, a arquitetura de fachadas, que vai ajudar a tecnologia de automação a evoluir. Então, um exemplo bem bacana, até a gente tem arquitetos especialistas nisso, aqui na Condocasa, que são especialistas em fachadas ventiladas. Então, assim, a gente tem um time maravilhoso aqui dentro, de arquitetos que realmente são focados na área condominial, que não são todos. A gente sabe, a gente já tentou indicar um ou outro e ver que não tem aquele perfil de condomínios. Porque condomínio tem que ter paciência, né? Porque às vezes são assembleias, tem uns que falam assim, eu adoro participar da assembleia. Então a gente já sabe que aquele arquiteto vai ter perfil de estar ali nos condomínios. Tem outros que não tem, então não adianta a gente ficar insistindo porque não vai dar. Então, assim, esses arquitetos que são especialistas em fachadas ventiladas, quando chega algum produto, a gente chama eles, a ideia é essa, vamos testar aqui na Condocasa, vamos validar, vamos verificar se essa situação dá ou não dá, porque chegou uma tecnologia nova e realmente já estava procurando, a gente tem usado muito a ideia da tiny house, né, que é uma mini casa também, a gente pode falar sobre isso, para validar esses produtos que vão ser inseridos nos condomínios. O que tem a ver uma tiny house com Condocasa? Tem a ver com teste de produtos. Então é assim que a gente vai articulando e assim que a gente vai tendo uma visão estratégica, inclusive, né? De onde a gente pode chegar. Então, assim, a gente até fala que aqui na casa a gente sempre tem que ter um equilíbrio, né? Que é o agora. Então, a Mais tem muito essa questão do agora a gente tem que resolver isso, agora a gente tem que pagar as contas em dia, agora a gente tem que, né, fazer, não viajar tanto. Mas a viagem, às vezes, ela te traz essa oportunidade de organizar. Às vezes não viaja tanto, né? Falar em viagem, você levou a Condocasa para um evento no Rio de Janeiro, explica para nós, relembra, né? Antes da Condocasa existir, antes de, né, estava em obras ainda, acho que estava começando a obra quando você foi no Rio Innovation? Acho que estava começando a obra. Quando eu falei com o Saito, né, até nessa parte de tecnologia,
eu falava assim, eu quero isso, isso e isso, eu imagino isso. Ele falou, Miriam, acho que só participando do Rio Innovation ou só indo para os Estados Unidos para acontecer isso que você está imaginando. E aí a gente teve uma oportunidade de fazer uma palestra, né? O Alan Chaves, lá do Rio de Janeiro, convidou a gente, eu e o site, a gente subiu no palco. É o maior encontro de tecnologia da América Latina. Tem horas que a gente só vai, nem sabe muito bem o que está acontecendo. A vibe é bem diferente, você tá lá andando no meio dos robôs ali, né? Nossa, é muito legal. Robozinho, robozão, cachorrinho, e vira pra lá, vira pra cá. Concierge, atendendo, entregando comida nos apartamentos. Então a gente vê uma evolução que hoje pode ser que seja nos hotéis mais chiques, digamos assim, mas daqui a pouco já tá nos condomínios. Então a gente tá lá para enxergar algumas coisas, né? E foi muito legal. A gente conheceu o Instituto Oscar Niemeyer, né? O Thiago, eu saí do palco, ele já me mandou mensagem no sábado de manhã, eu sou vice-presidente do Instituto Oscar Niemeyer e tal, quer saber mais do projeto da Quando Casa. Que já te levou para um outro evento em Brasília, né? Aí a gente foi para Brasília, no lançamento do Fórum Mundial Niemeyer, e então, assim, falarem da Quando Casa ali, é um projeto que, assim, bem dizendo, nem tinha aberto ainda, né? Mas o que chamou atenção? Começou pela calçada drenante. Então, para a gente falar um pouco dos produtos que hoje a gente tem aqui, um dos queridinhos, né? Que a gente fala é a calçada... Que as pessoas passam aqui na frente da casa, colocam o pezinho, passam a mão. Muita gente curiosa para saber o que é o piso drenante. Bem isso mesmo, né? Eles passam aqui, dá um jeitinho de colocar o pé para dentro, passar a mão. Parece um pouco assim, faz lembrar um pé de moleque, alguns falam, né? E principalmente quando vê as amostras. Mas esse foi um item que realmente chamou bastante atenção do pessoal lá fora, né? Principalmente do Rio de Janeiro, que a gente vê que é uma dor. As calçadas são dores da cidade, porque ali é mau cheiro, a sujeira, a drenagem do solo. Então é um dos melhores produtos que a gente tem na Quando Casa, quando fala dessa conexão de casas, condomínios e cidades inteligentes. E esse piso drenante, ele já está em todos os estados brasileiros? Ou o Balneário, o lançamento foi aqui? Onde que tem esse piso drenante? Ele tem, hoje já tem provavelmente no Brasil inteiro, né? Nós, a Quando Casa, a gente atinge mais a região aqui de Santa Catarina, né? Algumas coisas no Rio também, projetos específicos, né? A gente teve a presença do Lino, o Lino que fez a pintura projetada aqui na Quando Casa, ele aplicou uma tecnologia de rocha mesmo, aqui na casa, e ele foi até o Rio de Janeiro e aplicou lá, a gente participou da Morar Mais o ano passado, e ele fez a aplicação lá, então ele é uma pessoa habilitada, inclusive ele tem filhos e empreiteira lá também, então se precisar... E o Lino é de Niterói, né? É do Rio mesmo, da região do Rio de Janeiro. Eu lembrei de mais um outro empreiteiro que a gente conheceu esse tempo, que foi numa rodada, que é também do Rio de Janeiro. Então, assim, as empresas estão vindo para Balneário Camboriú. As empresas estão de olho no mercado condominial da construção civil em Balneário Camboriú. Balneário é uma vitrine, né? A gente fala que tem que estar aqui, quer mostrar produto, tem que estar aqui. Então isso pra gente acaba sendo até um compromisso, né? E esse compromisso, ele é uma das coisas que faz a nossa equipe tem que estar sempre ali com carga máxima, porque a gente tem essa questão de querer trazer sempre projetos, a gente paga alguns preços em relação a isso por ser disruptivo, né? Então assim, a própria Quando Casa não foi fácil, né? Não está sendo fácil. Muitos desafios, a gestão é muito grande, né? Então, tanto que chegou um momento ali no final da obra que a gente até teve a Sônia, hoje ela é presidente da Associação de Síndicos aqui de Balneário Camboriú, mas ela tem um currículo imenso, né, de gestão e gestão estratégica e a gente tem aulas diariamente com ela. E teve um momento que a gente falou assim, opa, peraí, não dá mais pra gente não, a gente... né, a Márcia como jornalista, como comercial, eu como arquiteta tendo essa parte técnica, mas por mais que você tenha visão, chega um momento que controlar tudo isso, né? Daí, Sônia, por favor, socorre a gente aí que a gente tá precisando de ajuda. E ela tá com a gente até hoje, né? Então, realmente é uma pessoa maravilhosa. Todos os dias a gente é muito grata mesmo, porque fora a questão que, assim, um dos maiores desafios que a gente passou na casa, lá conheci esse termo até no Rio de Janeiro, nem conheci esse termo, mas é o bypass, né? O bypass, que é uma trapaça. Eu vou dizer assim, que hoje nosso principal concorrente
não é nem alguém querer imitar a gente. É a não ética, é alguém querer trapacear, aí tanto que hoje a gente está aplicando cada vez mais um contrato com compliance. Então, passando de termos jurídicos mesmo, porque assim, às vezes é só questão da pessoa ser transparente com a gente, né? Então, assim, é a gente que foi para o Rio de Janeiro, então, assim, sabe, acabou, às vezes, pegando carona na história da Condocasa, mas, assim, não existe milagre. Não existe milagre. A conta vem, né? A conta vem. E, assim, e não é fácil de fazer. Então, com toda essa equipe e tudo, se não faz sentido nessa parceria, a gente só busca isso, ser transparente, né? Então, é sobre isso. Mas, assim, aproveitando falando também sobre isso, o desafio hoje em dia que a gente vê é corrupção mesmo. Isso eu acho que seria o nosso principal concorrente, é a corrupção. E eu falo ainda que em condomínios também, né? Então, as pessoas conhecem a gente nessa área condominial também por isso mesmo, né? Pelo fato da gente estar ali ajudando os síndicos, sendo leais e com boas empresas, né? Escolhendo quem é parceiro do Condomínio também, para os eventos, para a ASBAL, que é a Associação dos Síndicos. Hoje nós somos parceiros da Associação dos Síndicos, porque a presidente é a Sônia. Amanhã, dependendo do presidente da associação, a gente não pode não ser mais parceiro da associação. Então, enquanto tiver pessoas idôneas, sérias, vão ter essa parceria Condomínio e Condocasa. Só tende a crescer e somar, né? A gente realmente vê que para ambos é uma parceria interessante. Agradecer o seu Carlos também, né? Seu Carlos, que foi o primeiro presidente das BAL. Tem história, a FAB, diretoria toda ali Jane, a gente não pode esquecer da Jane. Lá no comecinho, né, das BAL. A FAB, que a gente foi almoçar, né? A gente foi almoçar e começamos a conversar sobre a associação. Um queria associação, o outro também, vamos apresentar eles aí e vamos, né, ver tudo. Porque a gente queria falar sobre reciclagem, alguns assuntos muito polêmicos, né, na cidade. E aí eu vi que realmente mais uma vez, a gente não pode estar sozinha, porque tem situações que existem suas máfias e a gente precisa, na verdade, da representatividade, que hoje a associação representa o síndico. Então, assim, a gente quer que mais síndicos façam parte da ASBALC, porque eles às vezes nem imaginam o tanto que a ASBALC já tem ajudado eles. Verdade. E agora, Mira, você sempre fala de uma palavra aqui, Smart Build. Vamos explicar para quem está em casa o que é Smart Build? Seria um novo projeto da Condocasa, uma nova linha? O que é Smart Build? Smart Building, eu falei um pouco sobre o spoiler, né, lá dos edifícios da Sequinel e alguns outros edifícios aí que a gente está fazendo aquela análise mais criteriosa basicamente significa uma automação, né, o Smart Building, que vai além do conforto. Então, assim, se fala num edifício, se preparar um edifício para uma certificação, por exemplo, todos podem se preparar para uma certificação. Não quero certificação. Mas se está se preparando para uma certificação, é sinal que está evoluindo. Então, assim, já que você falou de Smart Building, eu falei um pouco sobre o assunto, mas, assim, o nosso objetivo principal é até trazer um retorno financeiro para o condomínio. Então, assim, tudo que puder sobra um pouco ali na estação do veículo elétrico, energia solar, tudo que vai sobrando dinheiro, ou mini mercado, que sobra um valor para o condomínio, acaba sendo reinvestido em eficiência energética. Então, a gente tem especialistas na área de eficiência energética que conseguem visualizar se um motor está gastando mais, qual motor pode ser trocado para reduzir, ou, por exemplo, até ar-condicionado, uma dica interessante, né? Os nossos especialistas, o Gilmar Otto, o Marco da Mais Que Eficiência também é colunista da revista. Dicas, assim, parece às vezes boba, né? O ar-condicionado, primeiro que ele começa assim, ar-condicionado, qual que gasta mais? Ar-condicionado ou ventilador de teto? Interessante, né? Porque eu no meu quarto eu tenho ventilador e tenho ar-condicionado. E o que você imagina? Qual que gasta mais? Eu acho que é um ventilador. Porque o ar depende do grau que eu colocar ali, temperatura. Isso, e ele dá dicas, inclusive, da temperatura. Por exemplo, assim, eu vou sair daqui na hora do almoço e vou ficar 2 horas na minha casa. Menos de 2 horas, não vale a pena nem você desligar o ar-condicionado. Você mantém a 26 graus, uma temperatura mais alta, mas mais que 2 horas vale a pena desligar o ar-condicionado.
Mas essa questão da eficiência energética, a gente diz, vai comprar um ar-condicionado. Ah, que marca escolher? Ah, eu vou escolher o mais barato, não é? Vou escolher o mais barato. E rapidamente se prova que o ar-condicionado de determinada marca, que quem tiver aqui no caso vai saber, né? Quais são essas marcas. Ele rapidamente ele paga o valor e a conta de luz dele vai ser menor do que a do outro ar-condicionado. Então não vale a pena você ir às vezes só por questão do valor do produto. Você tem que ver qual é o gasto que esse produto vai ter a partir do momento que ele for inserido. E aí a gente tem feito isso com os especialistas. O ideal, que a gente fala mesmo, para misturar um pouco de todos os assuntos que a gente falou, por onde começar, né? A gente indica começar por uma consultoria de master plan. Na verdade, esse termo não seria nem o termo correto, porque o master plan é um termo do urbanismo. Mas enquanto a gente não achou um termo melhor para falar, a gente vai usar essa palavra de plano mestre, master plan, porque a gente consegue identificar uma visão do edifício a longo prazo, que é isso que a gente sente que falta. Pensar ali em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Que vai ser o edifício daqui 30 anos? Já pode ser previsto agora. E às vezes começa com uma organização de documentos. E nós, como os arquitetos da Quando Casa, a gente está junto desde o início. Não é só arquitetura. O projeto pode ser um projeto financeiro, pode ser um projeto jurídico. Claro que a gente vai indicar os especialistas em cada área, né? E às vezes quando a administradora também já tem os seus especialistas e tudo, né? Cada um no seu métier. O nosso realmente, o nosso foco mesmo é a parte técnica, né, da Quando Casa. Mas às vezes a gente esbarra na hora de fazer um orçamento que não é um projeto de arquitetura que aquele condomínio está precisando. É um projeto jurídico, é um projeto financeiro. É primeiro organizar os documentos, a casa, as plantas, que às vezes não tem. Então a gente tem feito muito isso, assim. Só que esse é o maior desafio. É a gente reeducar, que não é fazer orçamento correndo, que realmente tem que pensar a longo prazo. Mas a gente também tem produtos para quem quer, quero só modernizar ali o salão de festas, né? Mas quando você fala sobre esse assunto, tem o síndico morador, e tem o síndico profissional, e tem a administradora. O síndico profissional, ele é realmente aquela pessoa que está com a cabeça mais aberta, mais preparado mesmo para administrar o condomínio? O que você tem visto com relação aos condomínios que você está atendendo com a equipe de arquitetos, engenheiros da Quando Casa? Nesse sentido de ter uma visão mais chegar ao longo prazo, são poucos. Poucas pessoas têm essa visão, esse planejamento mesmo. Existe até inclusive síndico morador que eu conheci, que chegou lá, o Lima, por exemplo, cheguei lá, ele estava com todas as plantas ali, e ele falou assim, aqui no meu condomínio eu vou fazer master plan. Deu, como assim? Alguém está falando disso? E deveria ser isso mesmo, né? As pessoas falarem isso. Então, existem, mas ainda eu encaro que esse é o nosso maior desafio da Quando Casa agora, que é trazer essa visão de planejamento de longo prazo. Eu lembro até que a gente fez um dos eventos do Atualiza Síndico aqui na Quando Casa, que a gente chamou síndicos moradores e síndicos profissionais. E veio uma síndica de um condomínio de alto padrão. O A, né? A do síndico. É o A, virou os alcoólicos anônimos da Quando Casa, aqui do síndico. E essa síndica, ela veio com tanta demanda nesse condomínio, uma síndica que ela não é da área, ela acabou de assumir, mas ela, se não fosse ela, não tinha outra pessoa. Inclusive, ela assumiu no lugar de um síndico com alto conhecimento, né? E ela está fazendo a diferença. A gente já sabe que ela está fazendo a diferença no condomínio. Muito, mas a gente, quando ela começava a contar as histórias assim, a gente falava, não, tá bom, deu, entrega de volta esse condomínio aí, porque não vai. E a gente fala às vezes de edifícios de alto padrão, e assim, gente, mas muito é a falta das pessoas que moram, né, os condôminos, serem mais participativos. Muita coisa acontece errada porque as pessoas não participam, né? E assim na política também, né? E a gente está ajudando bastante os síndicos no grupo, né? Volte e meia, um síndico me chama, vai deixar o condomínio, vai passar para outra pessoa, daí o síndico me chama, agradecendo, né? O grupo Soluções Condominiais, me agradecendo particularmente por tudo que eu fiz durante o ano todo pelo síndico. E isso é legal, né? Pra gente que está ali no dia a dia ali, vendo o que está acontecendo no grupo, né? A gente também, através do grupo, a gente livra muitos síndicos de contratar empresas que não são sérias, ou até, de repente, um síndico
Porque ali no grupo eles são liberados para indicar várias empresas, né? A gente indica, mas um síndico indica para o outro os seus fornecedores. Então, quando a gente vê que o síndico indica uma empresa ali que a gente sabe que não vai atender bem, a gente é até obrigado por a chamar o isso, síndico no privado. até por isso que a gente tem que fazer mais um desafio de endomarketing, digamos assim, que é tanto para retribuir os patrocinadores, né, que investem, tem vários treinamentos, palestras, cursos, que a gente só consegue fazer gratuitamente porque tem os patrocinadores. Então é assim, perguntar primeiro, olha, aqui no grupo tem tal Isso. empresa que faz isso? Dá prioridade para quem está ali, né, patrocinando e tudo mais. E, inclusive assim, ó, eu quero aproveitar e agradecer a um dos patrocinadores, né, aqui do podcast, que é a Nogali. E a Nogali, a gente fez uma entrevista com ele, a gente pode deixar o link para vocês acompanharem também. Foi para o Conde TV, que é o maior canal de condomínios do Brasil, a gente faz entrevistas lá. E a Nogali trouxe uma mesa, não é essa, tá numa outra sala ali. Essa também é linda, mas aquela de madeira, assim, com toda certificada. São produtos que vão durar várias gerações. E ela está fazendo toda a diferença aqui na Quando Casa, tanto para reunir os profissionais, quanto é uma joia. E interessante que essa mesa, ela dá para vários ambientes, né? Ela pode tanto para casa, como para o condomínio, de alto padrão, para uma fazenda, para uma sala de jantar. É maravilhosa. Ela se adapta a vários ambientes. É maravilhosa. E as pessoas... quem conhece já bate o olho assim, falando, uau, né? Às vezes a pessoa nunca teve, né, próximo de uma peça dessa, né? Então a gente tem que explicar, olha, ela é uma peça rara, porque ela tem mais de 1,18 m, a árvore que veio. Todo o conceito, né? Todo o conceito. Inclusive, assim, eu tive aula com a Bárbara também, que é a proprietária da loja, então tem toda desde quando é certificado pelo IBAMA, porque você olha assim, tá, e daí? Ainda mais a gente que trabalha com o máximo que a gente pode envolver sustentabilidade, a gente tá ali tentando saber, pode, não pode, como que é fabricado e tudo, parcerias, né, fábricas, e aí quando ela conta, e quando vê, tem vídeos, né, das certificações, na verdade, ajuda o meio ambiente, porque tem situações também que ou a árvore ela vai perdendo a seção dela interna, ou às vezes ela está prejudicando as outras menores, fazendo sombra e as outras não crescem. Então é um assunto bem, bem interessante, foi bem bacana. Então agradecer a Bárbara, a Solarium também. A Solar agora, você que é de condomínio aí, que vai reformular toda a área de lazer. Solar é uma fábrica. Móveis, é uma fábrica de Maringá e eles têm um preço muito bom, muito justo para atender condomínios, tanto de médio como de alto padrão. Os móveis são maravilhosos. Aí falando um pouquinho aí, só para ter uma ideia, né, do que vai ver aqui na Quando Casa, então assim, a gente tem mais de 100 soluções. Aí a gente falou da calçada drenante, claro que eu não vou falar todas, até porque a gente pode fazer várias entrevistas, os patrocinadores vão estar aqui, porque além deles, eles têm muito para falar, isso é muito legal conhecer a história, né? Quem não quer saber a história da Dona Ivanir, do Tom, da Maras Oficinas, que são uma loja que tem mais de 35, se não me engano. A Ivanir, para você ter uma ideia, Miriam, a Ivanir foi minha primeira cliente de quando eu tinha uma outra revista antes do Meeting. Muitos anos eu conheço a Ivanir, desde quando ela começou. 2 décadas. Não, começou não, né? Porque tem mais de 30 anos. Você, 2 décadas. 2 décadas, já com a gente. Com a revista e parceira da Quando Casa. A jacuzzi maravilhosa. Temos uma jacuzzi aqui na Quando Casa, os arquitetos adoram vir aqui. A banheira, né? A banheira. Mas você vai falar assim pra... Não, e a Ivanir é uma cliente especial nossa, porque quando a gente começou com o projeto, onde assina aí? O Leandro da Quatro Elevadores, que deram esse incentivo. Vamos que estamos juntos, né? E a gente quer trazer essa história aí Tem gente que entra na porta ali na sala do elevador e pergunta para onde vai. A gente tem uma porta do elevador aqui e é uma sala, né? E tem gente que fala assim, vai subir? É engraçado, porque é uma casa térrea, né? Então é muito bacana, Quando a casa já foi escola desde quando estava ali a hard, ali com as aplicações, a tinta, o pessoal pintando, colocando ali os pisos, é uma escola. Quando a casa é uma escola. É uma escola. Tanto que, assim, a gente também teve patrocínio da Roca aqui, né, dos louças e metais e produtos fantásticos. O pessoal entra no banheiro ali da Simone, né, projeto da Simone Criminais, uau, fazia assim, né, pra ver aquela lastra, aquele piso que é 1,20 por 2,60 e os rejuntos da Hard, perfeito ali. Então,
Aí, até as patologias que a gente tem, né? Falando que é a casa de 1981, então ela lembra às vezes que ela é de 1981, então uma coisinha ou outra para mexer ali. E é um organismo vivo, né? Uma edificação é um organismo vivo. E então agora a gente vai entrar numas manutenções que a gente vai trazer também algumas soluções inovadoras na área de impermeabilizantes, tintas, fachadas, vai ter coisa nova aí acontecendo. Mas tem muita coisa bacana. Tem o piso da Hot System também, que é um piso aquecido. Só não tem mais viagem para o Rio de Janeiro, né, Miriam? Ah, quem sabe, né? Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro chama a gente quando a gente fala em tecnologia. Então, tem cidades que a gente faz até um pacto de cidades irmãs. O que tem de bom lá a gente traz para cá, o que tem de bom aqui a gente leva para lá. E agradecer também ao Dr. José Vilar, que é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Frisou ainda, Miriam, você é importante estar aqui no Rio de Janeiro, né? E esse pezinho no urbanismo não tem jeito. A gente tenta, às vezes, pensar menor, mas aí a gente tem essa visão de que forma que a gente pode contribuir com a cidade. Passei algumas ideias já para... Amanhã a gente vai receber uma moção honrosa dos vereadores por trazer um projeto, né, significativo para a cidade que gira a economia, né? Então a gente está falando aí de 60 empresas que de qualquer forma giraram, passaram por aqui, né? Umas com mais critérios, outras a gente está ajudando até a evoluir. Então acaba que a gente imagina assim que... E se não for bom, a gente quer que avise a gente, né? Sim. Se tiver algum problema... No caso de todo mundo que ajudou, né? Se tiver algum problema, fala que a gente vai correr atrás. E a gente convida também, né, as pessoas para vir conhecer, quem não conhece. Quem não conhece, então a gente está no site da Condocasa, a gente está executando ele ainda, né? Não está 100% pronto, mas já tem lá o 360 graus. Dá para fazer essa visita no metaverso, que foi a PD7 que fez, né? O metaverso. E aí a gente consegue marcar, né? Agendar para fazer uma visita aqui na Condocasa. A gente sempre pede para marcar, porque para poder usufruir melhor, né? Por ter experiência, né? Tá tão na moda falar experiência. Porque arquiteto tem uma fala, engenheiro tem outra, síndico tem outra, consultor tem outra. Então a gente tem feito encontros aqui também focado na evolução, não é só bater taça, que nem diz, né? A gente sempre quer trazer um conteúdo. Chamamos arquitetos, por exemplo, que tem 15 anos de experiência para mais. A gente... O que vocês querem? O que vocês precisam com 15 anos de... Vocês querem que a gente traga assuntos como saiu compliance, né? Saiu, às vezes, questões jurídicas, posicionamento de marca, não, a gente quer aprender a atingir vendas de alto valor agregado, e o bom é que assim, a gente não sabe tudo, a gente aprende junto, né? Aprende muito, muito com os arquitetos, os engenheiros. Eu vejo porque eu não sou da área, então quando eles estão aqui é uma oportunidade única mesmo. Sempre aprende, né? Isso é muito legal, e cada um com uma visão. Acho que é isso, né, Miriam? É isso, a gente quer... Vamos ficar por aqui hoje e espero encontrar outras vezes aqui, falando sobre, no caso, os projetos futuros, as viagens, os eventos. Os eventos, também falando mais, assim, dando mais dicas para os síndicos, para os engenheiros, trazer palestras. A gente começou com o Atualiza Síndico aqui, né? Uhum. Que agora já virou Atualiza, né? Porque a gente está fazendo tanto essa questão de unir as áreas que aí é bem gostoso de fazer esse evento porque gera um networking também de muita qualidade. Então a gente vai fazer... A Simone Santos vai estar aqui para trazer um conteúdo sobre vendas de alto valor agregado. Ela que é a campeã de vendas das maiores construtoras aqui de Balneário Camboriú, tem a maior corretora de imóveis de Balneário Camboriú, é uma investidora aqui da Condocasa, acreditou também no nosso projeto, então ela também faz parte de tudo isso. E ela vai estar aqui trazendo... eu acho que a gente vai ter que ter um quadro de podcast só com a Simone aqui, que vai ter muito assunto para falar desse mercado de imobiliário também, né? Que acaba tudo indo para condomínios também, tudo interligado, né? Condomínios, cidades, construtoras, qualidade de vida, né? Tudo para qualidade de vida e segurança. Muitas áreas com esse podcast. É isso aí. E a gente pede também dicas, né? Dicas, e quem também tiver uma história bacana para estar aqui com a gente, queremos falar sobre autismo, queremos falar sobre... são tantas pautas, né? É tudo que a gente sempre
quis fazer, só que com a oportunidade de trazer mais pessoas para discutir. Então, esse aqui nós estamos só nós duas aqui, porque a gente está fazendo alguns testes também, mas a gente quer estar fomentando isso com mais pessoas, porque essa troca de experiência é muito legal. E a gente quer os assuntos polêmicos também, né, Marta? Que a gente mais quer, né? Então, os assuntos polêmicos que estão acontecendo dentro dos condomínios aí. E, então, vamos terminando por aqui e até o nosso próximo podcast da Condocasa. Até mais. Obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.